do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Juízes. Hoje vamos meditar no capítulo 16. Os versículos serão do versículo 1 até o versículo 5, que nos diz assim: E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: Até à luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até à meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Queridos, chegamos ao capítulo 16 e não dá para nós refletirmos neste capítulo sem retomarmos o capítulo 15, para que possamos então compreender aonde estamos na história, agora relatando a vida de Sansão no livro de Juízes. Sansão foi um dos juízes, e o versículo 20 do capítulo 15 vai nos dizer que ele julgou a Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. E é interessante que a nossa narração do capítulo 15 que fizemos na reflexão passada fala de Sansão colocando fogo na seara dos filisteus. A partir do versículo 10 nós vamos ver que o próprio povo de Israel, da tribo de Judá, eles pegam a Sansão, amarram-o e o entrega aos filisteus para que abrandasse a ira dos filisteus contra o povo de Israel, pois eles haviam se juntado para pelejar contra a tribo de Judá. Então a Bíblia diz que Sansão se deixou amarrar e foi então entregue aos filisteus. Mas quando ele se aproxima dos filisteus, aonde estavam ali acampados, Sansão ele pega uma queixada de jumento. Guarde bem essa expressão. Ele pega uma queixada de um jumento, e a Bíblia diz no versículo 15 que essa queixada era uma queixada ainda fresca de um jumento que havia morrido. Ele a utiliza como arma, e com ela ele mata a 1.000 homens dos filisteus. Com aquela queixada ele mata a 1.000 homens, dos filisteus. E o interessante que a Bíblia diz que o Senhor foi quem deu a ele aquela força. No versículo 14 diz que o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Então as cordas que os judeus haviam amarrado ele se quebraram, e em seguida ele pega aquela queixada de jumento, e com a força que estava nele, concedida pelo Espírito de Deus, ele então se arremete contra estes judeus e mata aí a 1.000 homens. E o versículo 18 vai dizer que ele sentiu sede por causa daquela peleja. Ele clama ao Senhor
questionando-o se, apesar de Deus haver dado aquele grande livramento, ele iria deixá-lo morrer de sede. E a Bíblia diz que milagrosamente o Senhor fende uma caverna e dali brota água, e ele bebe e o seu espírito se recobra, revive, mostrando aí uma tipologia de Cristo, assim como o Senhor, ele fendeu uma rocha no deserto e deu água para o povo de Israel enquanto caminhavam pelo deserto. Então nós chegamos aqui ao capítulo 16 e olha que interessante, a Bíblia diz que Sansão sai daquela situação depois de ter pelejado contra os filisteus e ele vai a Gaza. E a Bíblia diz que ele vê ali uma mulher prostituta e ele então tem relações sexuais com esta mulher prostituta. E isto tudo eu quero que a sua mente esteja focada em Sansão como um homem de Deus que tinha uma recomendação bíblica para ter uma vida santa, uma vida separada, uma vida dedicada ao Senhor e que tem este comportamento. Eu disse na reflexão passada que pelo menos 2 situações Salomão já havia demonstrado de desprezo para com o chamado de Deus para a sua vida. Primeiro, quando ele escolheu aquela mulher dos filisteus para se casar. Segundo, quando ele come mel que havia sido formado em um corpo de um animal morto. E agora nós vamos conhecer mais 2 que vão para 4 situações que nós percebemos na vida de Sansão que demonstram o seu desprezo para com a palavra, para com a revelação de Deus para a sua vida. A terceira é quando ele pega uma queixada de um jumento. A Bíblia faz questão de explicitar que ele pega um membro de um animal morto para usar como ferramenta para lutar e então derrotar o exército inimigo. Isso também é um desprezo à palavra de Deus, porque havia-se uma recomendação para que ele não tomasse atitude semelhante a esta. Agora nós vemos a quarta, que é Salomão, ele indo a Gaza, vê uma prostituta e ele então tem relações sexuais com esta prostituta, demonstrando aí mais um ato de Sansão que demonstra a sua decadência espiritual. E isto vai ter um resultado danoso, ruim para a sua vida. Porque às vezes nós ficamos observando por que é que uma pessoa que conhece a Deus, que sabe que Deus ele tem os seus olhos abertos para ver todas as coisas, esta pessoa peca, esta pessoa despreza a palavra de Deus e continua servindo ao Senhor, sendo usada pelo Senhor. É porque Deus ele é longânimo. A longanimidade de Deus é algo tão tremendo que ele vai dando tempo, vai dando oportunidades até que chega o momento que o juízo e a justiça falam mais alto. E então vem a manifestação dessa atitude do caráter divino da sua justiça. E é quando nós somos chamados à atenção. Queridos, Salomão, a Bíblia diz que depois disso, ele desce, ele se encontra ali com uma mulher no vale de Sorek, chamada Dalila, e ele agora se afeiçoa a esta mulher. E ali os príncipes dos filisteus a procuram, eles a convencem que ela descubra qual era a razão daquela grande força que havia em Sansão. E eles oferecem a ela dinheiro para isso. E é interessante observarmos que a Sansão agora estava em perigo. A Bíblia diz que eles oferecem dinheiro e a convencem, porque Sansão havia sentido por aquela mulher uma atração, e isto
o coloca em um sentido de vulnerabilidade. Eles querem descobrir qual é a força de Sansão. Meus queridos, o inimigo, ele quer descobrir qual é a sua força. Você pode ter certeza que quando o inimigo tentar e descobrir qual é a sua força, ele vai fazer de tudo para que você seja derrotado naquilo que você entende que é a sua força. Sansão confiava na sua força. Sansão confiava que Deus o livrava, que Deus agia, que Deus movia na sua vida na hora do perigo. E agora, os filisteus descobrem que existe uma pessoa que pode lhes auxiliar a descobrir qual é a sua força, qual é a força de Sansão. Então, meus queridos, nós precisamos estarmos vigilantes a não expormos as nossas fraquezas, para que o inimigo ele não descubra e não use contra nós aquilo que é a nossa fraqueza. E mais, nós temos que sempre buscar estar fortalecidos em Deus, para que nós venhamos de fato a sermos cheios do Senhor, de forma que a nossa intimidade, nosso relacionamento, nosso temor ao Senhor faça com que Deus esteja nos guardando e nos livrando e venhamos viver no centro da tua vontade, pois assim nós jamais estaremos vulneráveis diante do inimigo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Hoje eu ainda estou um pouco com a voz diferente por causa da garganta que está melhorando, mas eu estava já desejoso de repartir com os irmãos algo da parte de Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família e continue conosco em nome de Jesus.